Olá, eu sou o professor Valério Mazzuoli e nós vamos falar um pouquinho agora sobre o controle de convencionalidade pelo Ministério Público. Já é bem conhecida a doutrina sobre o controle jurisdicional da convencionalidade das leis, é dizer, o controle exercido pelo Poder Judiciário. Isso decorre de uma jurisprudência constante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que se inicia lá no caso Almonacid de Arellano's e outros versus o Chile, em 2006. Depois também passa para o caso Cabrera Garcia e Montiel Flores versus México, trabalhadores demitidos do Congresso contra o Peru, Gelman versus Uruguai, Garífuna de Punta Piedra, Gomes Lund versus Brasil. É bem conhecida a doutrina segundo a qual compete de maneira primária, primeira, imediata, o controle de convencionalidade pelo Poder Judiciário. É um equívoco dizer que o controle nacional não é o principal. Claro que é o principal, tanto é que a Corte Interamericana diz que é o principal. Ela tem a competência, a competência de la competência, a competência da competência. Ela tem a competência para decidir sobre a sua competência, como é de rigor nos tribunais. E a Corte diz, é missão do juiz interno controlar, prima facie, a convencionalidade da norma. Apenas se não controlado no plano do direito interno, se não logrou êxito, ou foi mal controlada a convencionalidade, se houver uma ação no sistema interamericano via Comissão Interamericana, aí sim ela avoca para si a competência de controle. Isso já é bem conhecido na doutrina brasileira e nós temos avançado nesse sentido. Acontece que nos últimos anos, especialmente a partir do caso Trabalhadores Demitidos do Congresso e Gelman versus Uruguai, a Corte Interamericana vem dizer que o controle não é só jurisdicional mais. Ele é dos juízes, ela diz também dos juízes, e de todos os órgãos vinculados à administração da justiça. Isso é muito importante porque aí entra o Ministério Público. Então, o Ministério Público controla a convencionalidade das normas, ele controla a convencionalidade. Eu até vou um pouquinho além e digo, também já digo isso nos livros há vários anos, que não há só um controle de convencionalidade, também há casos de aferição de convencionalidade, porque controlar é retirar a validade da norma, né? Quando o STF controla a constitucionalidade, ele está dizendo essa norma é inválida, né? Mas quando a Corte Interamericana dá um parecer consultivo, ela está apenas respondendo a uma consulta, ela não tira a validade da norma, porque isso pode ser objeto até de outra ação internacional. Então, ela afere a convencionalidade, eu diferencio a aferição, quando eu afiro, de controle, quando eu controlo. E o Ministério Público, ele maneja esses dois momentos, tanto de aferição quanto de controle. Ele afere a convencionalidade quando ele é provocado, por exemplo, nos termos da lei, do Código de Processo Civil e tantas normas, a se manifestar e dar pareceres sobre determinados casos, né? Quando ele participa também do controle abstrato, quando ele não é o proponente, ele vai dizer, olha, essa norma é convencional, essa norma é inconvencional, é um absurdo, isso viola os tratados de direitos humanos. Ele está aferindo, porque a resposta ao caso concreto desemboca no âmbito do poder judiciário. Mas, em contrapartida, quando ele propõe um ajustamento de conduta, isso fica intramuros dentro da própria instituição se aceito. Quando ele arquiva um procedimento investigatório, um procedimento de investigação criminal, não desemboca no Poder Judiciário e arquiva por inconvencionalidade, dizer, isso não é crime, é inconvencional essa contramedida, ou o ato do cidadão foi convencional, portanto não há que se falar em criminalização dessa conduta, ele está exercendo, por exemplo, o direito de liberdade de expressão, né? Nesse caso, veja que tem um controle de convencionalidade pelo Ministério Público, que às vezes dialoga com o Poder Judiciário e às vezes fica no âmbito da própria instituição. Seja como for, é interessante que nós passemos a atentar para esse tema do controle ou exame de convencionalidade pelo Ministério Público, porque essa instituição, que o artigo 127 da Constituição colocou como defensor da ordem democrática, dos direitos sociais, individuais indisponíveis, ou seja, não mais naquela função e naquela nomenclatura que não se pode usar mais de simples, quando é o caso de custos legis ou fiscal da lei, não. Agora ele é defensor da ordem jurídica, ele é custos iuris, ele tem a ordem jurídica
como missão institucional de fiscalização e de defesa. E nessa defesa se enquadram, se encaixam, fazem parte todos os tratados internacionais de direitos humanos. Então é uma missão do promotor de justiça do século XXI manejar a Constituição, as leis e as normas internacionais de direitos humanos, seguindo essa jurisprudência atualíssima da Corte Interamericana de Direitos Humanos.